Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Está no ar o programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje a nossa equipe se deslocou até a capital João Pessoa e estamos gravando direto da sede do grupo Conserpa Engé. Aqui ao meu lado está ele, que é o empresário e também compõe a diretoria da FIEP, José William Montenegro Leal. Seu José William, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Paraíba Tem. Uma satisfação estar de novo com vocês, Sueli. Todo esse público que assiste esse programa tão bom, um programa otimista, um programa que fala das coisas boas da nossa indústria e do nosso estado. O meu cumprimento a todos os telespectadores. Pois é, e em nome da nossa equipe eu já agradeço aqui pelo senhor ter aberto as portas da sua empresa mais uma vez para que possamos gravar o programa. E o tema é a indústria da construção civil. Seu José William, o senhor já esteve aqui outra vez, já contou um pouco da sua história, mas para quem de repente está assistindo o programa hoje pela primeira vez e lhe vendo pela primeira vez no programa Paraíba Tem, vamos iniciar contando um pouco da sua trajetória no ramo da construção civil. Como é que tudo começou? Olha, é uma história longa. A Conserpa completou em julho próximo passado 46 anos. A Engé já completou 27 anos. E nos últimos anos nós temos aos poucos feito esta fusão, né? No início a Conserpa começou com o Haroldo Lucena e mais alguns colegas engenheiros da época. Nós nos associamos em 84, quando entramos eu e meu pai, né? E em seguida ele saiu, entraram minhas irmãs. Em 90 nós criamos a Engé, né? Depois criamos a Água Azul, depois criamos a Congé e hoje nós estamos, enquanto grupo Conserpa Engé, atuando principalmente na construção imobiliária, edifícios residenciais, comerciais. Empreendemos também na área de loteamentos e condomínios fechados. O foco do grupo é apenas a capital João Pessoa ou vocês também têm empreendimentos em outros municípios do estado? Olha, atualmente nós estamos em João Pessoa e em Patos, com o condomínio Vilas do Lago. E se Deus quiser, em breve, mais um grande empreendimento será lançado na cidade de Patos com a marca nossa. Quais são os empreendimentos mais recentes do grupo e quais as características desses empreendimentos? Olha, o ano passado, em que pese ter sido um ano difícil para a construção civil, nós entregamos no primeiro semestre 4 grandes empreendimentos imobiliários. Foram edifícios residenciais, cerca de 300 apartamentos em 4 edifícios. Foi o Rio Japurá, nós entregamos também, além do Rio Japurá, mais 3 edifícios. Está me furtando aqui agora que são tantos rios na cabeça. Esse ano nós estaremos entregando daqui a uns 15 dias o Rio Ariaú, né? E começamos o Rio Guamá, foi lançado esse ano e já temos entregas preparadas para junho do ano que vem, o Rio Maracaí e também o Rio Içá. É possível mensurar a quantidade de colaboradores diretos e indiretos que fazem parte do grupo nesses empreendimentos que vocês têm no estado da Paraíba? Sim, hoje nós somos em torno de 225 colaboradores diretos. No final de 2013, chegamos a um pouco mais de 700. E todo esse movimento que se viu na economia brasileira fez com que a gente tivesse que colocar um pouco o pé no freio, né? E daí conseguimos fazer essas 4 entregas que eu te disse do ano passado. Foram entregas rigorosamente no prazo, uma até foi antecipada, né? Tivemos também o Rio Japurá, me lembrei de mais um, daqui a pouco a gente vai lembrando dos demais, né? E agora nós estamos em torno de 225 colaboradores diretos. Como a gente sabe, segundo pesquisas mais abalizadas e não nossas, de que a construção civil, para cada emprego direto, gera em torno de 5 empregos diretos em outros segmentos correlatos, né? Hoje a gente estaria colaborando aí com um pouco mais de 1.000 empregos diretos, né, na nossa empresa e empresas afins em todo o chamado construbusiness da construção civil. É uma capilaridade enorme que a indústria da construção civil tem, porque a gente gera emprego de forma muito rápida, né?
não sei se felizmente ou infelizmente, cerca de 25, 27% da nossa mão de obra ainda não precisa ser tão qualificada, de ter uma educação de alto padrão, de alto nível. Ajuda, algumas vezes, a você diminuir essa chaga enorme de desemprego que nós temos, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda demonstra que o segmento precisa continuar fazendo esse esforço enorme para melhorar esse nível. É possível falar de salário nessa área da construção civil? Os salários ofertados para os cargos, as funções ocupadas, são salários bons? Sim. A média salarial da construção civil nos últimos 5, 6 anos subiu enormemente. Hoje a gente não tem mais nem salário mínimo na construção civil. O menor salário mínimo da construção civil é cerca de 10, 12% acima do salário mínimo e praticamente essa quantidade menor na nossa mão de obra de cerca de 25, 27% dos colaboradores é que percebem isso. A grande maioria deve estar em torno hoje entre 2 e 4 salários, né? Acho que a grande maioria deve estar em torno disso. E nós temos muitos também, acredito que 20, 30% aí em torno de 6, 8 salários e uma minoria superior a isso. O que é que agrega valor ao profissional da construção civil? Capacitação, principalmente capacitação, especialização, né? Hoje nós temos pedreiros de fachada faturando de 4 a 5 mil reais mês, pedreiros que trabalham em acabamento interno da ordem de 3, 4 mil reais, né? Mestres de obra na faixa de 6, 8 mil reais, né? Então, realmente subiu bastante esse número absoluto de salários na construção civil. Essa capacitação ela é fundamental, né, para que essas pessoas tenham também uma remuneração melhor. Sempre que nós recebemos aqui como convidado algum empresário do estado da Paraíba, a gente gosta que ele conte um pouco da sua história, porque ele não deixa de ser um empreendedor aqui no nosso estado. O Grupo Conserp Engé tem consciência da contribuição econômica na geração de emprego e renda que o grupo representa para o estado? Olha, nós temos, porque nós estamos em João Pessoa, como eu lhe disse, desde há muito, né? Sempre atuamos firmemente e de uma forma representativa na construção civil e mais especificamente na área imobiliária de 1984 para cá, né? E sabemos da importância, do quanto nós somos pioneiros em determinadas épocas, com determinadas tecnologias, empreendendo de forma diferente, lançando coisas diferentes. Para você ter uma ideia, nós somos na Beira-Mar o primeiro edifício acima de 12 pavimentos. Nós tínhamos aqueles 4 tradicionais aqui na orla de João Pessoa, se não me falha a memória, Beira-Mar, Borborema, São Marcos e João Marcos de Almeida, né? E em 92 nós entregamos o Rio Amazonas, não na orla, na Beira-Mar propriamente dita, na Avenida Beira-Mar, mas era o mais alto da praia com 17 pavimentos, né? Então, em 2012, nós entregamos o Rio Mamoré, foi um prédio icônico, com 43 pavimentos, extremamente delgado, ou seja, ele é muito fininho, muito esbelto, né? Esse prédio chegou a ganhar prêmios nas áreas estruturais e de arquitetura, né? Concorreu com obras enormes a nível nacional, né? E talvez por ser de uma empresa privada e aqui na Paraíba não tenha alçado ao posto máximo, foi dado na época que ele concorreu com uma obra pública no Rio de Janeiro, que acredito que se precisava até de títulos nela para que ela pudesse sair do marasmo que estava, ou de levar tanta pedrada como levava na época, né? Então nós temos essa satisfação e ao mesmo tempo isso nos deixa extremamente
mais preocupados com a responsabilidade, não é, com o que a gente representa, é uma imagem que a gente deixa, é uma opinião que a gente forma. Você às vezes sem querer você está induzindo jovens, está induzindo outros empresários que estão começando, como também nós fomos induzidos no passado por empresários que representavam muito e eram marcantes naquela época. Então isso é uma sucessão, a gente tem muito cuidado, né, porque é uma imagem que pode levar para o bem, né, e se coisas equivocadas forem feitas, podem levar para o mal. Então nós temos muito cuidado com essa imagem, nós temos muito cuidado com essa responsabilidade e a consciência que nós temos, que representamos, quanto outras tantas boas e grandes empresas que nós temos aqui em João Pessoa, que nós temos na Paraíba, na própria área de construção civil. Nós temos a certeza de que essas empresas têm a consciência, né, da imagem e do que representam. Ok. Bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa não saia daí. Hoje nós estamos aqui conversando com José William Montenegro Leal, empresário do ramo da construção civil. O tema é a indústria da construção civil. Até já! Representantes de diversas empresas paraibanas se encontraram na sede da FIEP em Campina Grande, relacionado ao RH Indústria. A proposta do programa é criar um espaço de discussões focando temas que apresentem práticas e vivências técnicas, a partir das temáticas desenvolvidas pelas áreas de recursos humanos, das indústrias e demais segmentos. Dessa forma, estabelecer uma aproximação e intercâmbio à realidade desenvolvida no cotidiano das empresas. É um objetivo de troca de experiências entre as empresas no sentido da administração de pessoal dentro do setor industrial. A gente sabe que a legislação trabalhista hoje ela é muito exigente sobre normas regulamentadoras que exigem que as empresas se adaptem a elas e, logicamente, o objetivo do grupo é unificar isso como um único pensamento e uma forma para todas as empresas do segmento industrial. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui sobre a indústria da construção civil. Como nosso convidado, nós recebemos aqui o José William Montenegro Leal, ele que é empresário e diretor do Grupo Conserpa Engé. Seu José William, a gente percebe, principalmente aqui na capital João Pessoa, que existem muitos empreendimentos em construção, outros em fase de conclusão. Como é que o senhor avalia o mercado imobiliário aqui da capital e região, principalmente? Olha, nós estamos bem. Para a hecatombe que passaram cidades e cidades brasileiras aí, principalmente os grandes centros, nós escapamos relativamente bem aqui em João Pessoa, acredito que aqui na Paraíba, né? Um estoque que nós estamos aos poucos debelando. As empresas construtoras e imobiliárias têm feito um esforço enorme para que a gente diminua. Isso é muito bom, a diminuição do estoque neste momento, porque os clientes estão tendo a oportunidade de ter excelentes imóveis a preços de praticamente 3 anos atrás. Então está uma hora excelente para se comprar empreendimentos imobiliários em João Pessoa. Nós continuamos com uma indústria firme, forte. Temos uma singularidade aqui, que as grandes incorporadoras do sul do país, elas não conseguiram chegar aqui, não conseguiram se estabelecer, né? Por quê, José William? É isso que eu ia te dizer agora. Nós temos uma peculiaridade nas nossas empresas aqui, nós não temos grandes empresas, né? Grandes nós somos na força de vontade, na capacidade, mas às vezes no tamanho e na capacidade financeira nós não temos os grandes grupos, nós não temos empresas no mercado aberto, né? Então são empresas, normalmente empresas familiares, empresas que foram e são compostas por companheiros de universidade que se formaram, etc. Então são pessoas de um estilo simples, de um estilo muito rápido, não é, de resolver as coisas. Nós temos aqui uma capacidade enorme de rapidamente adequar a empresa a situações de maior movimento, de menor movimento. Nós temos uma administração bastante enxuta. Isso não só na nossa, mas é uma característica das empresas, né, locais.
E isso nos ajudou bastante porque esses custos baixos e a condição de tomada de decisões muito rápidas fez com que a gente se adaptasse com mais facilidade a esse momento difícil que a economia brasileira está passando. Mas eu digo a você, digo aos seus telespectadores que o fundo do poço já foi, e eu acredito que em breve, como a construção civil é a primeira a sentir os grandes impactos, ela também é a primeira a sentir os bons ventos, as boas notícias, não é? E o retorno ao crescimento econômico. Eu acredito que muito em breve a gente estará de novo lançando bastante e voltando a ser uma das capitais que proporcionalmente mais constrói no país. Por isso que eu deixo uma mensagem aqui aos seus telespectadores, que aqueles que queiram adquirir imóveis, aproveite, o momento é esse. Nunca se teve imóveis de tão boa qualidade com preços tão baixos. Seu José William, além da situação econômica atual, que o senhor também já discorreu um pouco a respeito dela, quais outros gargalos, se eles existem, a área da construção civil também enfrenta quando o assunto está relacionado à venda de imóveis? Olha, os maiores eles vêm da área governamental, atrapalham bastante. A carga tributária é altíssima, escorchante, conflituosa, complicada. Você gasta uma verdadeira fábula só para manter impostos em dia. É uma coisa que é impressionante como o Brasil ainda está atrasado nisso. E nós tivemos a oportunidade de, há cerca de uns 30 dias, ou quase isso, na Federação das Indústrias, ouvir a exposição do deputado Luiz Carlos Raul, que é o relator da proposta de reforma tributária, e ficou uma esperança de que, se não vai se conseguir diminuir a carga em si, mas pelo menos vai se desburocratizar, vai se facilitar a vida de quem paga tributo. Porque o empresário organizado, ele sofre uma concorrência extremamente desleal da economia informal. E eu digo a você que muitos dos que estão na economia informal, eles vão pela dificuldade em se formalizar, né? Então preferem muitas vezes ficar pequenininho para não se formalizar, porque quando a gente está formalizado é uma coisa impressionante. Seu maior sócio dentro da empresa é exatamente a carga tributária. Outro gargalo enorme é também uma esperança que está ficando agora, que foi a reforma trabalhista. É um dos grandes gargalos para o crescimento, não só da indústria da construção civil, mas do segmento produtivo como um todo no Brasil. A CLT, como nós sabemos, cumpriu o seu papel, foi criada lá em maio de 1943, né? Portanto, ainda na primeira metade do século passado. Cumpriu o seu papel naquela época, mas precisava ser revisada. E eu digo a você que essa revisão que foi feita, aprovada recentemente no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente, ela ainda é pequena. Nós precisamos avançar mais. Não se trata de retirar direitos, se trata de você ter uma legislação flexível para que você possa fazer as adaptações devidas aos diversos tipos de trabalho, né, que nós temos. E são inúmeros. O trabalho de hoje é diferente do trabalho de 50, de 60, de 70 anos atrás. Hoje você pode trabalhar tranquilamente em casa, hoje você pode fazer jornadas alternativas, parte em casa, parte no trabalho, né? Você pode fazer flexibilização como foi feito nas férias, que era um pedido antigo dos colaboradores. Eles mesmos eram que pediam, não queriam passar 30 dias de uma vez só, queriam fatiar, queriam isso no fim do ano. Por exemplo, aqui na Paraíba nós temos os festejos juninos que eles são tão fortes quanto os festejos natalinos, né? E o pessoal às vezes queria dividir em duas, não podia, queria fazer uma divisão na época do carnaval, não podia, né? Então essa e outras que eu tenho certeza que irá melhorar bastante. Segundo grande gargalo. Outro que nós temos enorme é com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho precisa urgentemente se modernizar, né? Ela precisa ouvir com mais equilíbrio os dois lados. Nós não acreditamos mais nessa história de que todo colaborador é hipossuficiente, que ele tem que ser super protegido, que ele está sendo sempre enganado. Não. Existem maus empresários, maus empregadores, mas existem também pessoas
de colaboradores, de empregados que agem de má fé, advogados que agem de má fé, graças a Deus não são todos, mas existem. Então ela precisa ser mais plural e ser mais equilibrada para que a gente evite um contencioso enorme desse. Não se justifica um país como o nosso, com 3 milhões de novas reclamações trabalhistas por ano. Você olha o Japão, que tem uma população parecida com a nossa, é infinitamente menor. Você olha os Estados Unidos com a economia 10, 20 vezes maior do que a nossa, e não tem um contencioso desse. Você olha até os países mais protecionistas na área de legislação do trabalho na Europa e não tem um contencioso como esse. Então tem alguma coisa errada aqui. E eu lhe digo com muita tranquilidade que está a forma em que a Justiça do Trabalho atua. Ela é extremamente unilateral e ela ainda parte da premissa de que o Brasil está naquele Brasil da época da criação da CLT, que era um país eminentemente rural, com cerca de 80% da sua população no campo muito próximo dela, não é? Uma indústria nascente, incipiente e ainda com costumes que vinham do século XIX. Isso mudou. Todo mundo hoje tem um smartphone, tem acesso à internet, tem um notebook, tem um tablet, a televisão penetra em todos os lares, o rádio também todo mundo escuta e hoje estão todos antenados e bem informados. Seu José William, além da construção civil, o senhor também atua no setor hoteleiro, né? Nos fale um pouquinho a respeito desse desafio e das características também desse setor. Olha, quando nós vimos aquele boom da construção civil, 2010, 2011, nós tínhamos a certeza de que isso não duraria muito tempo. E numa tentativa de diversificar as atividades do grupo, uma das áreas que nós resolvemos investir foi na área hoteleira. Hoje nós temos 2 hotéis aqui na orla de João Pessoa, o Ondas do Atlântico e o Sapucaia Praia Hotel, ambos administrados pela Rede Nord, que é uma rede eminentemente paraibana, é de um patoense, o que mais uma vez demonstra para você a capacidade do empresariado local, do empresariado paraibano. Hoje eles já contam com 12 hotéis, inclusive inauguraram recentemente um em Campina Grande e outro em Patos, né? Então foi uma tentativa nossa de diversificar. Víamos João Pessoa como uma pérola que estava desabrochando para o turismo. Graças a Deus isso está se verificando, isso está acontecendo. João Pessoa cresceu enormemente, não é? Muitos, mais e mais brasileiros estão visitando nossa cidade, estão adorando as belezas e não só aqui, né? Estão vendo também rotas no interior do estado, a grande atração que é o São João de Campina Grande, né? Os sítios arqueológicos que nós temos, grandes cachoeiras. Então tudo isso tem despertado o interesse e a rede hoteleira aqui, eu digo a você que ela multiplicou-se por 10 nos últimos 5 anos. Nós temos hoje condições aqui de receber grandes eventos, né? A própria inauguração do Centro de Convenções, né? Passou aí por 3 governos, mas uma obra importante, houve a consciência desses governantes de darem continuidade a uma obra significativa e de porte, proporcionou também um incremento enorme no turismo de negócios, no turismo de eventos aqui em João Pessoa. Então eu digo a você que aqui a nossa capital vem se saindo bem e vem se sobressaindo as demais capitais do Nordeste. Ok. Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre a indústria da construção civil. Até já! O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Francisco Boega Gadelha, recepcionou na FIEP em João Pessoa o relator da reforma tributária, deputado federal Luiz Carlos Rauli, PSDB Paraná, que proferiu uma palestra sobre o tema para empresários, políticos e profissionais de diversos segmentos. Isto vai dar um ambiente de negócio para crescimento da economia. O Brasil vai voltar a crescer de forma sustentada, não a média mundial de 3% ao ano, mas o dobro. Eu acho que isso vai realmente criar um novo ambiente de trabalho, vai ser pavimentado uma nova pista para a grande decolagem que a economia brasileira haverá de dar com essa simplificação
de impostos. FIEP, apoiando o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje nós estamos especialmente gravando o programa direto da sede do Grupo Conserpa Engé, que fica na capital, João Pessoa. Aqui ao meu lado está José William Montenegro Leal, diretor do grupo. Seu José William, nesse último bloco, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, dentro da sua experiência empresarial, como as empresas devem se comportar, na sua opinião, diante desse cenário político que o Brasil se encontra e principalmente devido ao receio da própria população em realizar investimentos? Olha, o primeiro deles é uma coisa básica que nós fazemos na essência, que é a família, não é? É o dever de casa. Gastar menos e tentar faturar mais. Isso é uma receita de bolo natural. E você faz isso com uma administração enxuta, não é? Com uma administração rigorosa, observando todos os detalhes que permeiam o dia a dia da empresa, materiais, mão de obra, investimentos, não é? Ver como se comporta o mercado, tentar tirar lições do que aconteceu recentemente, fazer pequenas projeções no futuro em cima do passado e do presente, mas nunca perder a esperança, nunca deixar de ser otimista, nunca pensar que tudo vai dar errado, porque nós temos a certeza e convicção. Ser empresário no Brasil é muito difícil, até um ato de heroísmo, por até algumas coisas que nós conversamos aqui. E é por isso mesmo que eu acredito que mais uma vez nós iremos superar esse momento difícil da economia, porque o empresariado nacional, o empresariado paraibano, o empresariado pessoense, ele é extremamente criativo. Ele é criativo, ele é desafiador, ele é otimista, ele é teimoso. E eu tenho certeza que mais uma vez, por essa teimosia, pela tenacidade, por acreditar nos bons princípios que nos movem e principalmente por fazer aquilo que gosta, eu tenho certeza que nós passaremos por isso e a melhor lição é exatamente essa: fazer o dever de casa, fazer o que gosta, ter esperança no futuro, ser franco e sincero nas relações com os clientes, com os fornecedores, não é? Para que a gente possa exatamente tirar partido desse somatório de boas coisas, para que mais uma vez a gente demonstre principalmente à classe política que o Brasil tem jeito, que o Brasil vai para frente, que a iniciativa privada é a essência. Eles olhem um pouquinho para o que a iniciativa privada está fazendo, para ver se eles aprendem um pouco, tomam um pouco das lições e ver como nós saímos e sabemos ressurgir nas adversidades. Nós já vamos então caminhando para o finalzinho do programa Paraíba Tem de hoje. Seu José William, eu vou deixar aberto para suas considerações finais e ao mesmo tempo também reforçando aqui o agradecimento em nome de toda a equipe do programa Paraíba Tem, pelo senhor ter aberto as portas da sede do Grupo Conserpa para que a gente gravasse o programa aqui em João Pessoa. É uma satisfação receber, como eu disse já anteriormente, recebê-los aqui, não é? Deixar essa mensagem de otimismo, de esperança, dizer que fazer o que gosta é sempre bom, né? E ter sempre aquela fé. O empresário paraibano, ele é competente, ele é criativo, ele é inovador, ele é capaz. Mais uma vez, nós vamos sair deste momento difícil e vamos demonstrar a todos de que é possível fazer quando se acredita. Ok, muito obrigada então pela sua participação no programa de hoje. É um prazer, foi uma satisfação. E a você que está em casa, muito obrigada pela companhia. Lembrando que sugestões, opiniões, é só você enviar um e-mail para a nossa produção, programa.pbtem@gmail.com. E para rever o conteúdo deste e de outros programas, é só você acessar o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!